Pessoal, bom dia. Bom dia. Eu, em nome Bom da dia. MSV, eu agradeço a Bom dia. presença virtual, né, virtual de todos vocês aí, em mais uma palestra sobre assuntos aí que a gente gosta, né, que fazem parte aí importantes da nossa vida. E hoje foi um pedido aí de alguns colegas para a gente falar sobre recuperado de sinistro. Colegas aí da Classificadanos e do Detran acabaram de fazer um comentário que nunca viu um carro sinistrado tão encerado. Eu achei essa imagem tão bonita que eu resolvi colocá-la na capa da nossa apresentação, né? Isso, na verdade, não é uma foto, não sei se dá para vocês verem exatamente aí, isso aí é um modelo, né, 3D, aí ele fica bonitinho, assim, renderizado, né? Bem legal. Eu acredito que isso aí era um Polo, eu acredito. Então, esse tipo de simulação é importante para a gente poder entender, né? Entender como que pode acontecer a dinâmica aí do sinistro e afetar as peças aí do veículo. Então, vamos de fato começar a nossa apresentação para a gente não perder mais tempo. Eu sou o Daniel Bassoli, diretor executivo da MSV e também diretor executivo da Federação Nacional da Inspeção Veicular, engenheiro mecânico. E eu sou mestre em engenharia e gestão de processos e sistemas. Eu atuei minha vida inteira na indústria automotiva, com fabricação mesmo, né, de automóveis em montadora, já trabalhei com motores e transmissões, já fui dono de organismo de inspeção, já fui gerente nacional de certificadora, né, da SGS, e agora eu trabalho, né, com perícias, eu dou aula na PUC de Minas Gerais, e com muita honra eu trabalho com meus colegas da inspeção no dia a dia para tentar melhorar aí o cenário da nossa segurança no trânsito, né? Então, o nosso objetivo hoje, nessa palestra, é a gente falar um pouquinho, primeiro, o que são veículos sinistrados. A maioria de vocês aí certamente sabe o que é, mas quem não sabe vai ter oportunidade agora de saber, né? Quais são as principais causas? A gente vai ver que nós não temos dados tão confiáveis, tão trabalhados, mas a gente tem bons dados de algumas instituições. Vamos falar sobre a Resolução 810, que é aquela que trata da classificação e da volta de circulação do veículo sinistrado, da baixa de veículos, e a gente não vai perder a oportunidade de dar algumas sugestões, né, da gente trazer algumas reflexões sobre esse mercado e sobre o que poderia ser feito para melhorar o processo, um processo que a gente não sabe se funciona tão bem. Então, a primeira coisa, né, o sinistrado, o veículo que sofreu um sinistro, na verdade é um veículo que sofreu um acidente de trânsito. A gente sempre conheceu o sinistro como um acidente. E aí o nome agora, pelo fato de muitas vezes não ser um acidente de fato, então a gente está começando a se acostumar a chamar isso de sinistro. Então o veículo sinistrado é aquele que sofreu um sinistro de trânsito. E aí ele pode ser impedido ou não de circular em vias públicas. Impedido tecnicamente, né? Esse camarada aqui do lado aqui, ele não consegue circular, por motivos óbvios. Mas esse aqui, que foi recuperado, pode ser que ele não tenha sido bloqueado, pode ser que ele não tenha sido objeto aí de um boletim de acidente. Então esse é o grande problema do veículo sinistrado. Então ele pode voltar a circular em vias públicas cumprindo o que a legislação manda ou não cumprindo. Então, os DETRANs, né, vamos chamar, né, os órgãos executivos de trânsito, eles são os responsáveis por bloquear, por restringir a circulação desse veículo através de um registro aí na documentação. E os nossos colegas e os agentes de trânsito, as polícias, né, polícia rodoviária, polícia militar rodoviária, eles são os agentes, são as entidades responsáveis por registrar um boletim de acidente de trânsito. Pode ser que essa autoridade nem saiba do sinistro. Aconteceu o sinistro, ninguém comunicou, é uma região remota, pode ser que o cidadão ele bata o veículo e não comunique nada,
A seguradora simplesmente indeniza, paga lá a franquia e está tudo certo. E aí isso aí pode causar grandes problemas e a gente não tem isso tão mapeado no nosso país. A gente não sabe exatamente o que acontece. Então, esse slide, pessoal, é um slide que toda apresentação eu tenho feito questão de colocar, né? Porque muitos não sabem da situação que a gente vive no trânsito aqui do Brasil. Então, nós temos aí um alto índice de sinistro. Isso que a gente tem mapeado. Então, a gente fala de 19 mortes para cada 100 mil habitantes por ano. Isso é um dado do IPEA. É uma instituição que eu confio muito, eu tenho feito algumas participações em trabalhos deles, é sempre ligado à questão do trânsito. Então, isso é mais que o dobro da média mundial. A gente está falando aí de mais de 30 mil, 40 mil sinistros, né, que causam mortes no trânsito por ano. Isso é mais morte do que muita guerra que a gente vê por aí. E nem sempre a gente está tão preocupado. Isso causa um rombo no nosso cofre. Não só com aquele custo que está diretamente relacionado ao acidente, né, ao sinistro em si, mas aquela perda de produtividade, aquela perda da capacidade da pessoa gerar renda para o nosso país. Então, o IPEA fala em mais de 130 bilhões por ano, que é causado por essas mortes e por lesões que acontecem no nosso trânsito. E, por outro lado, a gente não tem programas aí para verificar qual que é o estado da nossa frota. Então, não temos um programa de inspeção veicular da frota que está previsto desde 97 no Código de Trânsito. A gente estima, né, que mais de 10% dos veículos eles sofrem algum acidente por falha mecânica. Pode colocar 10, pode colocar 20. A Polícia Rodoviária Federal, que segundo o IPEA, né, nem a fala minha não, mas eu confio muito na polícia, a gente tem feito alguns contatos com a Polícia Rodoviária Federal, sempre nos receberam muito bem, e a gente tem estreitado os laços. É uma instituição que eu acredito que o brasileiro respeita muito. Eles fazem um belo trabalho em termos de estatística. O IPEA fala que é a melhor estatística que tem no Brasil em relação a sinistros. Então, fala em 4,4%, 5%, 6%, isso aí vai flutuando ao longo dos anos, mas a gente entende também das dificuldades de você conseguir apurar exatamente qual que é a causa. Então, às vezes é uma falha mecânica que não é totalmente visível, uma falha mecânica que ela causou uma condição que é muito difícil de você conseguir constatar. Um exemplo que é bem fácil da gente entender, um sistema de freio que não teve a manutenção correta, uma folga, uma trinca, ele pode ter causado, por exemplo, né, falando especificamente do sistema de freio, você freia com espaço de frenagem maior. Então, um acidente que poderia ter sido evitado, ele não vai ser evitado, vai acontecer, né? Eu tenho aqui o nosso colega Rubem, participante aí por alguns anos aí na Câmara Temática, o especialista aí em veículos pesados, né, em dinâmica, ele sempre fala sobre a questão aí de capotamentos, né, a facilidade de um veículo tombar, um veículo pesado. Então, não é, talvez por uma questão de falha mecânica, de uma manutenção que poderia ter sido feita, né, não o tombamento, mas alguns problemas de então, são temas que a gente tem que trazer para mais perto de nós, para a gente avaliar com maior cuidado e tomar as ações para poder evitar essa catástrofe que a gente tem no nosso trânsito, né? Felizmente, a Senatran tem feito um ótimo trabalho criando criando condições de fiscalização, né, para o cumprimento do PENATRANS, que é o Plano Nacional para Redução dos Acidentes, né, das mortes no nosso trânsito. Isso é um compromisso mundial. Se não me engano, ontem foi um dia bem atribulado para nós, mas ontem a gente ficou sabendo, né, que está tendo um evento de alto nível e com a ONU, o Brasil está reafirmando esse compromisso. Então foi criada uma câmara temática, inclusive, para poder acompanhar. E por que eu estou mostrando esse slide para vocês e perdendo um tempo danado falando sobre essas coisas chatas que muitas vezes a gente não quer saber? É porque o sinistrado, ele é certamente um veículo que ele participa desse número. O sinistrado,
que ele não é corretamente trabalhado e ele volta para a circulação, causando transtorno para o cidadão e causando acidente. Então, eu peguei aqui alguns dados, né, do Atlas da Acidentalidade do Transporte Brasileiro, um trabalho feito aí pela Volvo, em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal, de novo, né, com dados aí, principalmente de rodovias federais, que é onde tem a melhor fiscalização, o melhor levantamento de dados estatísticos. Então, vocês podem ver aí, né, que é claro, a falha humana ou a irresponsabilidade humana, ela é causadora de acidentes. Mas e a máquina? E a máquina que não responde a tempo numa necessidade aí de evasão? A máquina que não responde com a frenagem? Um pneu que entra em aquaplanagem? Isso tudo é defeito mecânico, é falta de manutenção. É muito difícil da gente conseguir verificar isso. Então, vocês podem ter certeza, as causas, que geralmente não é só uma causa, né, um sinistro, ele acontece por várias causas. Então, uma delas é o defeito mecânico, a falta de manutenção, é o veículo que circula de forma irregular, de forma inadequada, né, nas nossas vias. Está na quinta posição aí o defeito mecânico, né, dentro do número total aí, número total de acidentes que acontecem em rodovias brasileiras, né, acidentes de transporte. E aí a gente vem defender sempre o nosso peixe, né? Nós trabalhamos com inspeção e nós acreditamos que a inspeção é uma ferramenta importante para fomentar o hábito da manutenção pelo cidadão, pelo transportador. Isso acontece no mundo inteiro. Isso não é uma jabuticaba. Então, quando você leva o veículo para fazer inspeção, seja inspeção periódica, seja inspeção feita dentro da garagem do transportador, sendo o cidadão levando o seu veículo no mecânico para poder fazer uma avaliação, isso é uma inspeção. Então, a gente ter o hábito da inspeção é ter o hábito de detectar eventuais problemas, potenciais problemas que possam acontecer, colocando a segurança de todo mundo em risco. Falando em inspeção, é importante que a gente saiba, né, tem uma grande confusão aí entre conceito de inspeção e vistoria. São duas ferramentas importantes que a gente convive, né, principalmente aí os nossos colegas aí do Detran, os servidores aí dos órgãos executivos de trânsito. A inspeção, nós temos algumas definições, inclusive definição dentro de resolução do CONFEA, mas é que a gente gosta de falar, que é um conceito muito simples, é o que está na norma ABNT, que é a norma de referência para inspeção. É o processo de avaliação de um veículo realizado em estações de inspeção, visando verificar suas condições de segurança, para que seja permitido ou não sua circulação em vias públicas. Então, é feita num local apropriado, que tem equipamentos, tem pessoal, você tem normas, você tem procedimentos técnicos para poder verificar todos os itens de segurança. E a resolução do CONTRAN 922, recém-publicada, ela ainda completa esse conceito que está na 14040. Então, ela fala que é feita de forma visual e mecanizada, ou seja, a vistoria técnica, ela faz parte desse processo de inspeção, e a gente não pode confundir essa vistoria com aquela importante vistoria que é feita para fins de transferência de propriedade, né? Aqui em Minas Gerais, inclusive, foi publicado um decreto aí que finalmente a gente vai ter a terceirização dessa atividade, né, para poder participar junto com o Detran para melhorar o serviço, né, para a gente ter uma maior capilaridade aí. Enfim, sem mais delongas, um quadro resumo aí para vocês verem o processo geral, né, da inspeção de segurança veicular. Começa com a preparação do veículo, passa por equipamentos para verificação da tendência direcional do veículo. No caso do veículo leve, tem um equipamento para medir o comportamento da suspensão, né, da aderência daqueles pneus no pavimento. O frenômetro é um equipamento importantíssimo, né, a gente tem verificação do facho do farol, dependendo do escopo, dependendo do objetivo, tem também teste de emissões, e aí vai para o fosso, onde
através com a ajuda aí de um detector de folgas, que são placas que se movimentam para facilitar a verificação, a visualização de folgas, de trincas, né, o inspetor ele consegue aí ter uma ideia de como que está o funcionamento das juntas, dos eixos, de sistemas aí da direção, da suspensão, vazamentos, enfim. São diversos itens, aí, mais de 200 itens que são verificados. Para a gente ter uma ideia, né, da importância desse processo, é um processo que hoje não realiza a inspeção nem de 2% da frota. Então, do total da frota, hoje, né, o veículo modificado, o veículo recuperado de sinistro, o veículo AGNV, os veículos aí para transporte de passageiros, de carga, a gente não tem inspeção de 2% dessa frota. Tá? Então, nós pegamos uma estatística do banco de dados das empresas de inspeção do Brasil, agora em 2022, até agora, uma semana atrás, e a gente tem um índice de 33% de veículos reprovados. Então, a cada 100 veículos que passam, 33 têm algum defeito. E aqui é a frequência de defeitos que você encontra no total de defeitos. Então, por exemplo, 10% dos veículos, desses 33, tem algum tipo de problema de freio. 10% do total de defeitos encontrados. E pode ser que um veículo tenha mais de um problema relacionado a freio. Então, é uma atividade muito importante e a gente sabe da necessidade de aprimorar e de estender esse conceito para o nosso país. Está na agenda regulatória, inclusive, da Senatran, o debate sobre a inspeção da frota e a gente torce para que isso seja uma realidade em breve. Dentro do conceito aí do sinistrado, né, então, eu falei da inspeção e agora a gente vai começar a falar sobre a inspeção do sinistrado e depois a gente vai entrar sobre a resolução 810. Então, o que o inspetor, o que o engenheiro do organismo de inspeção, ele está mais preocupado em saber quando ele abre uma ordem de serviço para um veículo recuperado de sinistro? Claro, né, estado geral do veículo é muito importante, ele tem que cumprir a norma. Ele vai verificar funcionamento, adequação técnica aí de todos os sistemas de segurança, de acordo com a norma, de acordo com o procedimento, mas principalmente a presença de reparo mal realizado, de reparo que não foi realizado e que vai representar algum risco aí para a segurança e vai desvalorizar o bem. Então, vocês podem ver aqui na foto, né? Essa foto aqui, ó. Isso aqui a gente está vendo aqui, solda feita de qualquer jeito, né? Com chapas que nem são adequadas, né, para o monobloco aí do veículo, soldas totalmente mal feitas, corrosões. Então isso aqui é um negócio totalmente inadequado e o veículo é reprovado. A gente não tem ideia da quantidade de veículo que está com aspecto bonitinho e quando você, né, todo pintadinho, polido, e quando você vai ver o carro por baixo, é um desastre. Né? Alinhamento entre componentes. Olhem só essa moto. A moto totalmente torta. Isso aqui é um grande perigo para esses trabalhadores aí que têm ajudado a gente tanto nesse período aí de pandemia, trazendo a nossa comida aí do dia a dia, né? Para a gente evitar ter que ficar saindo. Então, essas pessoas trabalham nesse tipo de veículo, que está empenado, que está totalmente aí fora do esquadro. Então, alinhamento entre componentes é algo muito importante no sinistro. E o veículo, a gente vai olhar lá, a distância da roda ali, do conjunto da roda do pneu em relação a outras peças, se tem aberturas ali que são estranhas, então isso aí significa um empenamento aí, o veículo fora da geometria que deveria estar. Né? Falta de reparo é um negócio muito importante, adulterações, em geral a adulteração é um trabalho verificado na vistoria, então depois que passa nessa inspeção técnica, o veículo, ele para ser regularizado, a gente vai falar isso daqui a pouco, mas ele vai para o Detran para verificar sinais de adulteração. Não é o escopo da inspeção de segurança veicular. Tá tudo bem até agora aí, pessoal? Sim. Ótimo. Então, vocês viram aquela fotinho do caminhão passando em cima de uma placa, e eu queria chamar a atenção
de vocês, né, sobre um dos testes que a gente faz. Então, esse teste, no caso do veículo recuperado de sinistro, ele é primordial. É um teste onde a gente verifica a tendência direcional do veículo. Então, com o veículo com as rodas alinhadas, você abaixa a velocidade, passa sobre essa placa, com a mão, né, você solta o volante, e se o veículo ele tiver com algum problema de alinhamento, não só alinhamento de rodas, mas algum problema de empenamento né, da sua geometria, né, do monobloco ou do chassi, o veículo ele vai ter a tendência de mudar a trajetória. Né? Então, se ele mudar a trajetória, ele vai jogar essa placa para um lado e para o outro. Então, né, essa tendência de desvio é algo que vai dar uma indicação para nós, né, sobre a questão da geometria do veículo como um todo. A gente vai falar daqui a pouco, tem outros testes aí que são muito importantes que a gente talvez possa trazer para o nosso escopo, mas hoje não é viável de trazer. Então, a gente vai falar disso aqui daqui a pouco. Né? Esse teste hoje, que acontece no mundo inteiro, onde tem inspeção, é muito importante no caso do sinistrado. Olha só para vocês verem, né? Igual a gente fala em Minas, olha só para você ver. Olha o tipo de defeito, o tipo de reparo mal feito que a gente vê todos os dias nos organismos de inspeção. Então, é um reparo feito mais ou menos com uma solda não adequada, usando materiais que não tem nada a ver. Né? Agregado aqui quebrado, subchassi quebrado, que se passa uma massa de qualquer forma, você usa a solda para poder preencher, né, a massa daquele componente que foi quebrado. Reparos totalmente inadequados em assoalho, com oxidação, né, daqui a um tempo, né, além de perder aí a função estrutural, a função aí de poder ter uma torção, né, com coeficiente de torção mais alto, para você ter mais conforto, de ter menos ruído, né, dentro do veículo, é um carro que daqui a pouco, né, é um veículo que daqui a pouco vai furar o assoalho. Então, isso aí para o Fred Flintstone serve, para a gente que não. Pode descravar a chapa e criar algum problema aí estrutural no veículo. Então, são questões aí que a gente tem que ter maior atenção durante um processo de inspeção. E como que é feito isso, né, pessoal? Por que que tem a inspeção de sinistrado? Porque existe resolução do CONTRAN, tinha a 544, né, tinha outras aí para trás, mas a 810 ela fala sobre a classificação dos danos desses veículos, dos procedimentos para você regularizar. E para baixar o veículo, né, em caso de necessidade. Nós temos aí a portaria em metro 149, super recente, né, antes tinha a portaria 32, que fala sobre o que você tem que olhar na inspeção, quais são os principais pontos de atenção para o veículo sinistrado. Então, são os requisitos de avaliação de conformidade para, né, para segurança veicular, incluindo aquele veículo recuperado de sinistro. O DETRAN ele tem uma portaria que regulamenta o que está previsto na resolução 810, né, a portaria 347, e outros estados têm isso também. Então, falando, né, sobre o sinistrado, à luz da resolução CONTRAN 810, a gente tem um conceito importante, que é o conceito da classificação. Então, quando o veículo sofre um sinistro, o agente vai até o local, em geral, né, a gente sabe que sinistro que não tem vítima, pode ser que não tenha o boletim, então isso pode ser um problema, isso é uma questão que a Polícia Rodoviária, ela certamente discutiu muito, a Polícia Militar certamente discutiu isso muito internamente, até por questões aí de falta de pessoal, de condições. As polícias, elas têm que ser mais valorizadas, elas têm que ter mais condições de poder fiscalizar o nosso trânsito, né? É uma coisa que a gente sempre fala, apesar do ótimo trabalho que fazem, com maior competência e com o maior carinho possível. Então, quando eles registram esse boletim, eles têm, segundo a resolução CONTRAN 810, classificar o estado daquele veículo, que é o que a gente chama de monta.
Então, o veículo, quando ele sofre algum dano que não afeta nenhum item de estrutura, ou nenhum item de segurança passiva do veículo, principalmente a segurança passiva, então a gente fala que é um acidente, né, é uma classificação de pequena monta. Quando o veículo ele tiver afetado algum componente mecânico estrutural, que aí vai envolver a substituição de equipamentos de segurança, para que ele volte a circular, a gente fala que é um veículo que sofreu um dano de média monta. Quando o veículo ele sofre um grande número de danos, não é, em itens estruturais e de sistemas de segurança, a gente fala, conforme a 810, que é um veículo que sofreu uma perda total. É um veículo que sofreu um dano de grande monta. E segundo ainda a resolução, ele tem que ser considerado aí sucata, né? Ele tem que ser baixado. Esse item, né, essa classificação de grande monta, para mim e para alguns colegas, é algo que tem que ser debatido, né? Você simplesmente pega um veículo que sofreu alguns danos que talvez até possam ser reparados, e aí você tem que sucatear o veículo, isso tem gerado muita controvérsia. Tá, mas enfim, é o que fala a resolução, e dependendo da classificação, você tem que baixar o veículo. O veículo é considerado como irrecuperável. Olhem só essas duas fotos aqui, né, para a gente ilustrar isso que eu acabei de falar. Esse veículo aqui, olhando para ele, esse veículo de cima, ele teve um dano aqui na folha externa da porta, provavelmente nem encontrou a estrutura, teve um problema aqui no paralama, você pode ver até que a roda não sofreu dano, aparentemente, e você teve aqui um probleminha aqui no para-choque, nem teve problema na lanterna. Isso aqui provavelmente é um dano de pequena monta, porque você não teve acionamento de airbag, não teve nenhum tipo de problema na estrutura, é claro, né? Tem que dar uma olhada no eixo, na parte de baixo, se não teve o empenamento do eixo. Isso aqui provavelmente é um dano de pequena monta, né? Quando a gente vai já para a foto de baixo, nós temos certamente um dano de grande monta. Isso aqui é um veículo muito difícil de você conseguir recuperar. Só para vocês entenderem o que fala a 810, né, o boletim de acidente de trânsito, que é o famoso BAT, você não tem aí uma uniformidade do boletim, não tem uma norma que fala como que tem que ser esse boletim. Mas a Polícia Rodoviária Federal, ela tem um sistema, e o sistema, gente, é sempre um negócio muito, né, importante. Você ter a possibilidade de registrar um boletim por sistema e não com papel, que depois você tem que mandar para um sistema, é muito melhor, né? Você tem possibilidade aí de integrar sistemas e de facilitar a vida de todo mundo. Então, o agente ele chega até o local, ele vai fazer ali uma leitura do local, vai colocar os envolvidos, vai registrar quais são os veículos que estão envolvidos nisso, e aí, conforme a resolução 810, você tem que fazer registros de fotos. Então, esse sistema, você já tem a possibilidade de fazer a imagem da frente, das laterais, da traseira, e você consegue fazer você consegue evidenciar, né, o estado em que aquele veículo ficou. E você tem que fazer... Oi? Desculpa. Consegue cortar o microfone aí? Consigo. É só porque a gente está com os ruídos de fundo aí, ficam ruins. Tá bom. Então, vamos lá. Pessoal, enfim, eu peço aí que vocês tenham um cuidado aí de desativar o seu som, para não atrapalhar os outros aí, por gentileza. Então, vamos continuar o raciocínio aqui. Quando você tem lá o boletim de acidente, você tem que fazer também a classificação da monta. Então, se foi um acidente que teve danos no carro, você vai classificar aquilo. E como funciona? Você tem itens que tem que ser verificados. E aí você vai marcar que foi danificado ou não, ou então que você não conseguiu avaliar.
tá? E depois você vai ter uma certa nota, né, o número de problemas, de itens que você marcou como sim ou não avaliado, você vai ter aí um parâmetro que vai classificar a monta como pequena, como média ou como grande. E eu vou explicar para vocês daqui a pouco como é que funciona isso, tá? O relatório de avarias que eu estou falando, a resolução ela tem 4 anexos que fala sobre classificação. Então, essa classificação ela depende de uma pontuação nesse relatório. Você tem que evidenciar isso com imagens, e você sempre vai considerar tudo aquilo que você está olhando no veículo, independente se é um dano pré-existente. Então, você vai classificar, olhar o veículo e vai marcar tudo que está lá. Se o veículo já estava com a porta amassada, né, se o veículo estava com algum problema pré-existente, você vai marcar também nesse relatório de avarias, né? Então, o foco nesse relatório é na avaliação de danos na estrutura do veículo e no sistema de segurança passiva. O que é um item de segurança passiva? O airbag, por exemplo, é um item de segurança passiva, né? Para-choque, o item de segurança ativa é aquele que você tem que agir para poder evitar alguma situação, algum risco. O freio, por exemplo, é segurança ativa. Então, airbag estourado, você vai marcar lá. Quando você não conseguir avaliar, você vai colocar como não avaliado, que é o famoso NA. Porque a gente sabe que muitas vezes o agente ele não tem condição nenhuma de fazer avaliação. Um veículo submerso, você está com o veículo no meio do mato, você não consegue virar o veículo para conseguir ver. Então, muitas vezes, tem que marcar como não avaliado, né? Olha, sem tela Oi, de apresentação, tá? tá sem tela? Vamos lá, então, voltar com a tela. Conseguindo ver agora? Ótimo. Beleza, pessoal. Então, vamos voltar aqui. Então, quando você não tem capacidade de avaliar o que está acontecendo, e isso na prática acontece muito, os colegas aqui da polícia vão poder corroborar com isso, né? É uma fragilidade desse sistema, é uma fragilidade desse formato de classificação de monta, tá? E essa monta, completando, segundo a resolução, você também tem que avaliar o veículo roubado, o veículo com acidente de transporte. Algumas vezes, durante o roubo, o veículo vai sofrer algum dano, né? Isso não é só para veículo com sinistro no trânsito, na via. O veículo que for roubado, você abrir um boletim, também tem que ser avaliado. E aquele veículo que sofreu um acidente durante o transporte, caiu da cegonha, né, você foi tirar lá na rampa, lá ele capotou, isso tudo cabe nesse relatório de avarias. E aí vem a reflexão que eu trago para vocês. Esse processo, ele é viável, ele funciona? A gente não tem que provocar um debate maior sobre isso? Por quê, gente? A gente falou no início da nossa palestra. Muitas vezes não tem o boletim. Muitas vezes o agente ele não é chamado. Não tem uma grande transparência entre o que acontece entre cliente e seguradora, né? Não tem essa transparência com o órgão público, com a entidade pública que tem a responsabilidade de zelar pela segurança de todos os cidadãos. O agente ele tem muita dificuldade de poder fazer essa classificação quando ele consegue chegar no acidente. Ele não tem condições, não tem gente suficiente para poder verificar tudo. A gente sabe que não existe um processo, né, de investigação de acidentes de trânsito. Alguns órgãos têm, a gente sabe que tem. Tem um grande trabalho, tem um grande esforço da nossa Polícia Civil. Mas é sempre possível fazer a investigação daquele acidente para a gente detectar realmente qual que é a causa? Então, como eu falei para vocês, a gente tem 4 anexos que falam sobre classificação de monta. Então, pequena, média e grande. O anexo 1, ele fala sobre veículos leves, aquele veículo que tem a carroceria monobloco.
Então, quando você tem um ponto marcado no relatório, é pequena monta. Acima de 1 e abaixo de 6, inclusive, é considerado média monta. É um veículo que ele está passível de ser recuperado. Quando você marca acima de 6 pontos, né, 7, 8, 9, esse veículo já é classificado grande monta, ele é considerado irrecuperável e tem que ser dado baixa nesse veículo. A gente sabe que tem estados aí que praticamente não tem nem restrição administrativa desse veículo, né? Quiçá veículo classificado como grande monta. O anexo 2, ele fala sobre classificação em motocicletas e assemelhados, né? Triciclo, quadriciclo. Para ser pequena monta, tem que ser 0 itens classificados, né, com dano. A média monta é quando você tem um item, né, até 4 itens. Aqui ficou faltando 4, de 1 a 4 itens. Então é classificado como média monta. E a grande monta é quando é marcado acima de 4 itens danificados. E quais são esses itens na moto, né? Voltando aqui, está aqui, ó. Está falando do guidão, estão falando aqui né, do quadro, né, do quadro da moto. Estão falando aqui de rodas. Os itens que são verificados no veículo, né, que está lá no relatório de avaria, né, eles estão aqui demonstrados, evidenciados no anexo da resolução 810, no coluna traseira, caixa de roda, longarina. Eles falam até em painel corta-fogo. Imaginem como que você vai ver um dano num painel corta-fogo, com um motor na frente, com um capô, às vezes você não consegue nem abrir, né? Será que ele não vai ser sempre marcado como não avaliado, caso haja o relatório de avarias preenchido? Quando a gente fala do anexo 3, estamos considerando os veículos de carga, aqueles com chassi, inclusive veículo leve com chassi. Então, a pequena monta nesse tipo de veículo é quando não há nenhum dano classificado. E aí, diferentemente, né, do veículo leve, ele tem lá os itens que são referentes à grande monta, à média monta e grande monta. Então, se você for marcar todos aqueles itens e o maior item, né, a maior gravidade daqueles itens que você marcou como danificados, ele for M, né, de média monta, esse veículo ele fica classificado então como média monta. Se por acaso você marcar algum item, né, danificado como grande monta, então esse veículo vai ser classificado como grande monta, né, com o item de maior gravidade referente à classificação de grande monta. A classificação do anexo 4 é idêntica à do veículo de carga. Então, ônibus e micro-ônibus, se não tiver nada marcado, é 0, é pequena. Se tiver o item de maior gravidade marcado como M, ele fica, então, como média monta, e se for G, grande monta. Só para vocês entenderem o que eu estou dizendo, né, do veículo no anexo 3, né, vamos exemplificar com o anexo 3. Então, você tem a tabela 1, tabela 2. A tabela 1, ela fala, né, de alguns componentes aí de cabine e de carroceria. E aí, quando você tiver deformação na estrutura, afetando colunas, painel corta-fogo, soleiro e assoalho da cabine do veículo, esse item ele é marcado como média monta. É uma avaria de origem mecânica e pode ser que você tenha também uma avaria de origem térmica. Então, é uma região da cabine afetada termicamente, afetando menos de 2/3 do comprimento, né, do perímetro daquela carroçaria. Um exemplo aí de grande monta para vocês, aqui embaixo, ó, na tabela 2, que fala de componente danificado do chassi. Um chassi com deformação permanente. Para você detectar deformação permanente, se o veículo tiver, por exemplo, tombado, ele pode estar sofrendo um esforço ali em algum local, e aí é uma deformação, às vezes, que não é permanente. Você tem que desvirar o veículo para você ver se aquela deformação no chassi ela é permanente. Então, se ela for superior
Se essa deformação for superior àquela classificada como média monta, aí você vai colocar ela como grande monta. E o que é essa classificação maior do que a média monta? É quando a deformação ela ultrapassa essa dimensão aqui H, que é a altura, né, visto em perspectiva, visto em corte, que é a altura, né, daquele perfil metálico. Né? Então, é o chassi com deformação vertical, por exemplo, permanente, maior que a altura da longarina. Como que você verifica isso em campo? Isso é viável? Isso é fácil de conseguir detectar? Né? Muitas vezes a gente sabe que é praticamente impossível você conseguir fazer isso. Então vai ser colocado como NA, como não avaliado. Isso pode gerar um grande transtorno aí, né, para todo mundo, para todo o sistema que trabalha com isso. Como que é, pessoal, o fluxo dessa recuperação? Né? Depois que a gente já falou sobre o boletim, então, de acidente de trânsito. Depois que esse boletim ele é emitido, vai classificar o dano, né, entre pequeno, médio e grande. O Detran, então, recebendo essa documentação, ele vai bloquear o veículo. Ele vai criar uma restrição administrativa no sistema. Né? E aí, se o veículo for média monta, se for pequeno, não tem problema, não vai ter bloqueio. Se for média monta e grande monta, vai ter o bloqueio. Se for grande, tem que baixar. Se for média, o cidadão pode pedir uma autorização para poder recuperar esse veículo. Ele vai recuperar o veículo com autorização concedida pelo Detran, e aí ele vai até um organismo de inspeção fazer aquela inspeção que eu mostrei para vocês antes. Se o veículo ele for aprovado, depois de recuperado, né, ele emite, né, o organismo emite o CSV, o Certificado de Segurança Veicular, e aí sim ele vai até o Detran para fazer uma vistoria, levar a documentação, e se tudo estiver certo, o veículo vai ser desbloqueado. O número do CSV vai entrar no campo de observações e vai perdurar durante a vida desse veículo. Esse é o processo, né, o fluxo geral aí para essa recuperação. Trocando em miúdos, né, a gente falando agora em detalhes sobre esse fluxo, se tiver média ou grande monta, essa entidade fiscalizadora que foi responsável pela emissão do BAT, ela teria 60 dias da data do registro para envio, né, dessa documentação ao Detran. Se fossem sistemas integrados, é automático. Como muitas vezes a gente não tem sistema integrado, pode ser que vai chegar um papel, pode ser que não vai chegar. Então, a gente tem essa grande fragilidade no sistema. Né? Então, se eram 60 dias, ser integrado pode ser automático. E aí, recebida a documentar, recebido o BAT, o Detran tem 10 dias para registro dessa restrição. Como eu falei, não é o objeto aqui da nossa palestra, tem estados que sequer existe uma restrição administrativa registrada, segundo estatísticas que a gente vê no site da Senatran. Essa restrição, então, vai ser registrada no BIM, né, na base, e vai vedar a circulação desse veículo em via pública. Né? O que garante aí que esse veículo realmente não vai circular em via pública? Mesmo ele estando sujeito a multas pesadíssimas, né? Só que não multas pesadas, né? Sanções aí conforme o artigo 230 do CTB. Após o registro dessa restrição, o Detran, então, vai ter que notificar imediatamente o proprietário para que o proprietário ele tome as ações necessárias. Pode ser que ele não concorde com o registro daquela monta, com a classificação, né? Então, a gente vai falar disso daqui a pouco. Ele tem 90 dias para contestar aquela classificação que ele não concordou. Mas se ele concordar, para ele desbloquear, vai seguir aquele fluxo que eu mostrei para vocês, e ele vai ter que levar no Detran CRV original,
o RG ou CPF, né, do proprietário, o comprovante de residência, o comprovante dos reparos, né, as notas fiscais. O Detran cobra as notas fiscais e não lá na inspeção veicular. E o CSV. O CSV, né, o certificado que vai ser emitido caso o veículo seja aprovado tecnicamente no processo de inspeção. E aí ele vai fazer uma verificação, porque a inspeção não tem o objetivo de constatar se houve fraude na identificação do veículo. Isso é um caso para vistoria que é feita no Detran. Em alguns estados, tem as ECVs aí que terceirizam o serviço. Quem não conhece, né? Esse aqui é um exemplo de certificado de segurança veicular emitido por uma ITL de um veículo já recuperado de sinistro e que tem aqui, ó, vocês podem ver aqui embaixo, um escopo de recuperação de sinistro. Então, é um CSV específico para recuperado de sinistro, média monta, conforme a resolução 810 do CONTRAN. É um documento eletrônico, então ele não precisa de ser impresso para ser levado a nenhum lugar. Você entra no sistema e o sistema tem lá o documento que foi emitido através do sistema CIS-CSV. Então, gente, só para a gente reforçar, o processo de recuperação, que é aquele fluxo que eu mostrei para vocês, ele é conforme a resolução 810, somente para aquele veículo que sofreu média monta. É só esse tipo de veículo, ele é passível de recuperação conforme a resolução. E aí, vencido todo aquele processo, ele pode voltar para a circulação. E o campo de observação vai ter lá sinistrado ou dano de média monta com o número do CSV. E aí tem aquele caso, pessoal, do cidadão que ele não concordou, não é, com a reclassificação. Então, ele tem os 90 dias após a lavratura do boletim para poder contestar isso. O que ele tem que fazer? Ele tem que ir até um engenheiro habilitado, é um engenheiro mecânico, né, conforme a resolução do CONFEA, é um engenheiro mecânico e habilitações semelhantes, né, mecânica, que ele vai ter que olhar o veículo nas condições em que ele se encontrava logo após o sinistro. Ou seja, você tem que tirar o veículo do local do acidente, levar para algum lugar, confiar no proprietário, que ninguém mexeu nada no veículo, né? A gente sabe que isso aí é complicado, tem que confiar, não foi nada feito, ele tem que ser feito nas condições em que ele se encontrava após o sinistro. Então, aquele engenheiro, né, meus colegas engenheiros mecânicos, eles vão fazer um laudo avaliando aqueles itens do relatório de avaria que estão nos anexos da resolução 810. Ele vai emitir uma anotação de responsabilidade técnica, né? Esse laudo, ele tem que ter, a classifica danos está perguntando, se tem que ter assinatura, sim, claro. O engenheiro, ele tem que ser identificado, tem que ter o número do CREA e tem que ter uma RT correspondente a esse laudo. Né? Tem que ter lá nesse laudo as imagens da frente, da traseira, da lateral, direita, esquerda, e diversas fotos em 45 graus. Então, a foto traseira direita, traseira esquerda, dianteira direita, dianteira traseira, dianteira esquerda, em 45 graus. São fotos obrigatórias para o laudo. Porque essas fotos, elas vão evidenciar que o veículo estava nas condições em que se encontrava após o sinistro. E você vai demonstrar, é claro, com outras fotos, que houve um dano menor, né? Porque se você está reclassificando é porque você quer abaixar de grande para média ou de média para pequena. Não se abaixa de grande para pequena, tá, pessoal? Então você abaixa ou de grande para média para você conseguir recuperar, ou você vai baixar de média para pequena. E aí o engenheiro tem que demonstrar que os danos que foram classificados não são passíveis aí de pontuação para classificação de dano. Recebida essa documentação, desse laudo, o Detran ele vai ter 15 dias para avaliar o recurso. Né, e ele pode, inclusive, pedir para que o veículo seja apresentado, para ele ver se realmente o veículo é aquele que está na foto, né?
é aquele que foi avaliado aí pelo engenheiro. Se não acontecer isso, se não for apresentado o veículo, o pedido pode ser indeferido. E aí, é claro, né, o Detran ele tem muitas demandas, e pode ser que em 60 dias sem resposta, né, o recurso ele vai ser automaticamente considerado como atendido. Tá? Então, a resolução ela prevê isso aí também. Isso é um problema, talvez. Né? Mas, enfim, tem a reclassificação de monta é algo que a gente tem que colocar em debate também. Ela é importante, o cidadão tem que ter recurso para poder debater, né, o que ele não concorda, porque muitas vezes até essa classificação de monta ela não foi feita da melhor forma, porque não houve condições, né? Então, enfim, é mais uma fragilidade que a gente tem no sistema. Voltando aqui então, né, no processo da emissão do CSV, para a gente reforçar, para ficar muito claro para vocês, e antes disso eu estou vendo que o Enio levantou a mão. Quer falar aí, meu amigo Enio? Bom dia, estão me ouvindo aí, Dani? Bom dia, claro. Bom, é um prazer estar falando de novo aí, ouvindo novas apresentações. Eu tinha apenas rapidamente uma contribuição. O BAT deve ser nos próximos, vamos botar assim, 90 dias, sendo bem otimista, disponibilizado a todo o Brasil, a todas as entidades que queiram contribuir com o mesmo BAT, ao exemplo da Polícia Rodoviária Federal, vai ser disponibilizado para todo o Brasil. Tá? Inclusive, esses números serão os números que serão alimentados o RENAEST, que é o relatório que vai sair as estatísticas de acidentes, Registro, né? Isto, a nível nacional. Com isso, nós teremos uma radiografia dos acidentes. Por isso, todos termos o mesmo procedimento de avaliação dos sinistros. Quanto à avaliação dos sinistros, é importante a gente saber, como tivemos o exemplo na semana passada, onde o cidadão cruzou uma rodovia, num cruzamento, lógico, né? E na frente de uma carreta. E essa carreta pedindo na porta dele. Essa carreta colidindo na porta dele, veio ao óbito o condutor desse veículo, imediatamente sendo classificado como falha humana. Porém, curioso como somos, estivemos embaixo da carreta e o eixo traseiro, o último eixo da carreta, estava completamente isolado. Ou seja, ele pode não ter causado o Sem freio. Exatamente. Porém, poderia ser minimizado esse acidente. Inclusive, com a visão zero, que é a nova visão que o Senator está aplicando, nenhuma vida pode ser desperdiçada por um erro humano. Ou seja, se houve o erro humano desse condutor, ele não pode ser penalizado com a sua vida. Então, este veículo, o semi-reboque estava sem eixo, também deve ser colocado nas estatísticas para que a gente veja que a inspeção veicular é tremendamente importante na frota que está circulando. E, por último, queria colocar, infelizmente, né, nós já temos alguns documentos que mostram a avaliação de rebaixamento de grande monta e média monta, lógico, de grande para média e de média para pequena, por alguns colegas, indiscriminadamente, aonde não deveriam ser rebaixados e estão sendo rebaixados, e aí o Detran, por não ter tempo ou não ter uma avaliação, acreditando piamente na ética dos colegas, estão rebaixando esses veículos. Então, isso é eu vou ser uma palavra forte, é uma irresponsabilidade, e nós já estamos tomando providências, inclusive comunicando ao Detran o que a gente está tomando ciência, e ao próprio CREA dos estados que a gente está tomando ciência. Era só isso que eu tinha para complementar. Muito obrigado pela oportunidade aí, Daniel e Adriana. Ótimo, Enio. Obrigado pela sua contribuição. Pessoal, o Enio, ele é engenheiro mecânico, ele é um colega da inspeção, um dos mais engajados que a gente tem no nosso segmento, defende a segurança, ele trabalha, inclusive, trabalha, além de trabalhar com inspeção, trabalha com perícias, né? E como é que você fala, Enio? Você é socorrista, né? Socorrista, brigadista. Ele é um brigadista, um socorrista voluntário, trabalha aí nas estradas, aí ajudando o próximo. Tá? Então, é um exemplo a seguir, principalmente denunciando as más práticas dos nossos colegas,
e de tudo aquilo que pode ser melhorado. É responsabilidade nossa. Se a gente quer um trânsito melhor, a gente tem que ter essa responsabilidade, né, de denunciar o que está errado e de melhorar o que não está funcionando bem. O Enio, inclusive, ele é agora um representante da nova Câmara Temática, que foi lançada para poder fiscalizar o cumprimento do Penatrans, que é aquele plano que eu falei no início da palestra para vocês. Então, obrigado aí, Enio. Vamos dar prosseguimento, então, né, e uma observação. Então, aqui, sobre a questão ainda da reclassificação, o Enio chamou de rebaixamento da monta, a gente está falando de reclassificação, conforme aquele procedimento que eu falei. Os laudos, eles não são rastreáveis. Então, é um documento que você não tem ali a referência, não tem numeração, a gente não sabe nem se é o engenheiro mesmo quem fez. Então, é parte da nossa reflexão que a gente tem que fazer aqui, tá? Confio no trabalho dos meus colegas engenheiros, a engenharia é algo muito importante, tem que ser valorizada, mas a gente tem que dar condições para que o trabalho ele seja confiável, ele seja transparente. Eu estou finalizando, pessoal, a gente vai abrir daqui a pouco para respostas, tá? Para perguntas e respostas. Então, tem algumas coisas que já estão no chat, a Adriana está nos ajudando aí a responder, então eu só queria chamar a atenção que os procedimentos, então, para os sinistrados em relação à inspeção, em relação à emissão do CSV, são semelhantes ao que a gente já faz para o modificado, porque tem norma, porque tem regra para você fazer inspeção, tem procedimento. Mas a gente dá uma atenção especial à estrutura do veículo, troca de componente, reparo mal realizado, né? Sempre em veículo que tenha sofrido média monta, num veículo que tenha sido recuperado, que tenha condições de circulação, que esteja bloqueado administrativamente no Detran, não é? Enfim, olhamos todas aquelas partes lá, vocês viram fotos, vocês viram ali os comentários que a gente já fez. Finalmente, pessoal, nós que estamos trabalhando no dia a dia com isso, e já fizemos, inclusive, manifestações à Senatran, a gente está debatendo isso com a Senatran, o que é que pode ser feito para melhorar? Então, eu acho que o Detran que participa, a Polícia Rodoviária que participa, a Polícia Militar Rodoviária que participa desse processo, o DR, a gente tem colegas aí. Microfone. Enio? Tem meu pitaco. Capaz. Tava numa... Desligasse o microfone, Enio. Então, pessoal, a gente traz algumas sugestões aqui, algumas reflexões. Então, isso a gente já fez manifestação sobre isso, né? Então, nós acreditamos que toda máquina ela é passível de recuperação. As seguradoras sabem disso. Tanto que alguns veículos que são classificados conforme o procedimento da 810, como média monta, a seguradora ela chama de grande monta, ela chama de perda total, não é isso? Há uma diferença entre a classificação feita conforme a 810 e a classificação dada pela seguradora. A seguradora, ela segue um conceito que é muito interessante, que é a questão econômica. Vale a pena consertar aquele veículo? Então, tem veículo que sofreu um dano que você fala assim, não, isso aqui é uma média monta, isso aqui você pode colocar para circular, mas vale a pena você reparar esse veículo? Toda máquina, todo equipamento, inclusive aquele Celtinha que eu mostrei para vocês batido lá, ele é recuperável. Às vezes não vale a pena economicamente, e aí sim você vai baixar o veículo. Então, nós achamos que esse tinha que ser o critério. O veículo que volta a circular, claro, obviamente, ele tem que estar seguro. Não é? Então, enfim, tudo é passível. O que vai depender se vale a pena ou não você recuperar. A gente acha que tinha que ter um sistema federal para registro de todos os veículos sinistrados, com integrações. Então, o Enio, ele até falou alguma coisa, né, sobre o BAT, né, a Polícia Rodoviária Federal tem feito um trabalho excepcional em criar um sistema, e talvez ceder esse sistema para quem queira usar.
Isso é uma atitude, uma iniciativa louvável e vai responder isso aqui que a gente está sugerindo. Então, se você faz a classificação através de um sistema, você consiga ter um banco de dados com estatísticas, é o melhor dos mundos. É isso que a gente precisa. Sistema, transparência, rastreabilidade. O laudo de reclassificação tem que ser emitido através de um sistema. Porque o quê? Você vai usar um checklist, que é o mesmo da resolução, você vai tirar foto. Por que não usar através de um sistema que é rastreável? E eu vou além ainda disso que a gente está falando. Nós achamos que o sistema atual de classificação de monta ele tem que mudar, tem que acabar. Porque muitas vezes ele é feito de uma forma precária. Então, cria burocracia, cria dificuldade para o cidadão, cria uma grande dificuldade para a polícia. Tem possibilidade de não haver o boletim, o registro. Às vezes você tem uma reclassificação sem rastreabilidade, sem critério claro, igual o Enio falou para nós aqui. Então, tem muitos problemas nesse procedimento atual. O veículo que sofre dano somente em peças que são intercambiáveis, ele não precisa passar por processo, não. Ah, tudo bem, é estrutura, mas você consegue recuperar ali facilmente. Você pode tirar a peça, né, e trocar por outra, parafusar, intercambiável. Por que o veículo ele tem que... Por que esse item estrutural tem que entrar dentro dessa classificação? Basta você trocar, recuperou o veículo, volta para a circulação. É claro que isso aí tem que estar registrado num boletim. Ou algum sistema federal tem que ter acesso ao que está acontecendo lá na seguradora. Então é um debate que tem que ser colocado na mesa. E o veículo com dano em peça que vai requerer uma intervenção mais evasiva, né, mais importante, você tem que ter uma solda, tem que ter um desempenamento, tem que passar por inspeção. É assim na Europa. Vocês podem olhar lá, por exemplo, o decreto-lei em Portugal, 144 de 2012. A Europa, ela hoje trabalha com o que há de melhor em inspeção, em controle. Inclusive veículos modificados, eles passam por inspeção extraordinária para você verificar se o veículo ele tem realmente condições de circulação, se ele foi reparado corretamente. Essas imagens que eu coloquei para vocês aqui são equipamentos comuns em estações de inspeção em Portugal. Eles verificam a geometria do veículo. Ele verifica a geometria de rodas, né? Os ângulos ali de convergência, de caster, de camber. Ou seja, uma entidade terceira vai verificar se a oficina fez a reparação correta. Isso é o que a gente tinha que ter aqui no Brasil. Mas, curiosamente, a gente tem uns dados aí que a gente pegou em 2019, mais de 5 milhões de indenizações de veículos sinistrados pelas seguradoras, a gente teve 100 mil CSVs emitidos. É muito estranho isso, né? Então, a gente tem que colocar em debate esse sistema, esse processo, porque a gente está falando de falhas mecânicas de veículos que voltam para a circulação sem qualquer condição de segurança. Muito obrigado. A gente agradece aí a participação de todos, e aí eu me coloco à disposição para responder perguntas. Vamos olhar lá no chat, né? Então, a Adriana, ela já tem respondido aí as perguntas. O Thiago falou, né, que Alterosa, né, a rede do SBT aqui de Belo Horizonte, ela flagrou um caminhão a 130 quilômetros no alto do Betânia, né, na BR-040. Então, é um negócio complicado, né, pessoal? Resolução específica para o CSV, a Adriana já falou, né? Regulamento do CSV, a gente tem a portaria hoje 160 de 2014, é uma portaria que a gente acredita que ela em breve ela vai estar em revisão,
ela precisa de muitos aprimoramentos. É a 140, tá? Portaria. Assinatura do engenheiro, isso aí está na 810. Ela fala que o engenheiro tem que emitir lá uma anotação de responsabilidade técnica, né? Então, tem que ter lá o registro do CREA dele. A assinatura é uma formalidade, é assinatura mesmo. Mas o laudo dele tem que estar acompanhado de uma anotação de responsabilidade técnica anotada no CREA. Ô Bassoli, Oi. só de forma complementar isso aí, hoje a gente tem o CSV, né? O CSV está regulamentado lá no 106, mas uma vez o CSV emitido, não tem necessidade mais de assinatura física, porque tudo nosso é assinado digitalmente. É isso aí. Então, né? Então, a gente, na verdade, não precisa nem imprimir um CSV. Esse CSV pode ser buscado diretamente no sistema. Perfeito. Gente, nós temos que buscar isso. Nós temos que buscar a automatização de processo. Então, sistema conversando um com o outro, geração de estatística para conseguir atuar onde é mais complicado, né? Isso é que a gente tem que buscar. E aí, quem trabalha, por exemplo, no Detran, no DR, nas polícias, você vai ter aquele pessoal que fica ali processando papel para fazer outras coisas que são mais importantes, né? O papel ele tem que ser digitado depois, então é um grande problema. Temos que pensar em digitalizar cada vez mais. A Adriana falou lá o CSV, o artigo 106, né? O sinistrado não, né, pessoal? O sinistrado não está previsto no 106, Não, mas se você fizer uma CSV. interpretação, o sinistrado ele vai acarretar, muitas vezes, na alteração Substituição. de itens de segurança. Então, a interpretação é que o 106 ele fala, sim, do recuperado de sinistro. Nós temos aqui algumas mãos levantadas, vamos abrir a fila, vamos dar a palavra a cada um de vocês. O Enio de novo, primeiro da fila. Depois nós temos o Marcelino e nós temos o Diego. Por Eu favor, acho que Enio. o Hélio não chegou a baixar a mão, é por Abaixou, isso que a não? mão dele está Então vamos abaixar a mão do levantada Enio. aí. Marcelino, por favor. Bom dia, PRFM Campelo, aqui do Pará, trabalho no Núcleo de Segurança Viária. Eu queria só mais uma informação a respeito que o senhor Enio comentou lá, a respeito de rebaixamento. Bem, eu só vou explicar como é que funciona aqui na PRF. Vamos supor que um veículo aqui do Pará se envolveu num acidente no Rio Grande do Sul. Todo mês nós fazemos uma filtragem de todos os veículos do Pará que se envolveram em acidente, independente de ser no Pará ou não, este veículo vem para a nossa tabela. E nós colocamos de acordo com o que foi atribuído, ou média ou grande monta. E nós mandamos essas informações para o Detran, e o Detran coloca a restrição administrativa. Tá? Bem, o que pode acontecer? Pode acontecer um erro de digitação, alguma coisa assim, que o policial colocou uma placa equivocada e atribuiu uma restrição administrativa a um outro veículo. O que é que nós fazemos? Quando chega esta informação em nossas mãos, é de imediato que a gente faz o trabalho de retificar o boletim, manda um ofício, o nosso superintendente manda um ofício para o Detran informando que houve um erro e nós solicitamos a retirada administrativa daquele veículo e dando a restrição ao veículo que era cabível. Okay? Então, isso é um trâmite bem rápido. Já aconteceu no caso da gente conseguir sanar essa pane em um dia, porque o usuário não pode ser penalizado por um erro da administração pública. Porém, a administração pública ela tem o direito de ver seus atos. E o que não pode ver, a morosidade. Então, a gente tenta fazer no máximo, em um dia, 2 dias, resolver esse problema. Agora, eu não sei como é que funciona o caso de rebaixamento de monta através dos engenheiros. Porque, no caso, é um reenquadramento de monta. Por exemplo, o engenheiro analisou um boletim, um caso de um acidente. Vamos supor, um cavalo trator, houve dano na carroceria dele. Só que esse dano ele pode ser recuperável.
Aí o engenheiro vai lá, faz o laudo dele, o laudo correto, e avisa que esse veículo pode voltar a circular em via pública após seu reparo. Ele vai estar assinando embaixo, assumindo a responsabilidade. Uma vez eu estava Exatamente isso. Isso. É isso Uma mesmo. vez eu sempre converso com os policiais aqui, aí vem cá, quer dizer, a gente vai lá, atribui um dano de média monta naquele veículo, o engenheiro faz todo o nosso trabalho, isso é negativo. Aí é que está a cena do engenheiro. A gente vai lá, avalia aquele veículo. Naquele momento, aquele veículo não tinha condições de voltar a circular em via pública, porque ele está danificado. Vamos supor que o policial vá lá, não avisem a PRF, ninguém faz o levantamento, não atribui a restrição administrativa. Aquele veículo, ele vai ser reparado por uma oficina qualquer, não vai passar por uma avaliação e vai voltar a circular. Agora eu te pergunto, esse veículo vai voltar a circular de acordo com a segurança viária? Não sei. Então aí a importância do policial ir lá, analisar, verificar que aquele veículo, naquele momento, não vai voltar a circular. Beleza, então o policial afere lá uma média monta. E ele só vai voltar a circular depois que o engenheiro entrar em cena, analisar. Bem, pode voltar? Beleza, não pode? Não pode. Então, aí é que funciona, assim é que funciona aqui na PRF, ok? Agora, eu pergunto aí, eu não entendi muito o que o Enio falou, a respeito de quem é que está fazendo esse rebaixamento irregular. Não, é assim. O que o Enio está dizendo é o seguinte: a reclassificação de monta, ela é exatamente isso que você falou, né? Que a gente explicou aqui, que está previsto na resolução 810. O recurso, é a chance que o cidadão tem de corrigir uma injustiça, por exemplo, né, uma incorreção. Então, ele vai procurar o engenheiro vai fazer um laudo, que basicamente é fazer uma reavaliação do veículo conforme os critérios de classificação do 810, e ele vai levar essa documentação ao Detran. Então, o Detran ele vai avaliar esse recurso. O que pode acontecer é que o Detran não está dando vazão ao recurso, não está conseguindo avaliar, por questões aí de excesso de trabalho, de falta de estrutura para avaliar, pode passar inclusive os 60 dias e tem que considerar automaticamente que foi aceito o recurso, né? Então, é um negócio complicado, isso aí a gente tem que colocar na mesa para debate. Hoje a 810 ela não traz essa possibilidade ou essa previsão de você fazer uma alteração no boletim e de você tirar a classificação através de um processo de retificação, o que a gente acha que é um erro. Então, o boletim de ocorrência ele é passível de erro. Então, você tem que ter algum instrumento para a autoridade, para a entidade fiscalizadora, fazer retificação também, tudo transparente, tudo registrado. Então, é mais uma fragilidade que o Marcelino expôs aí, né, nesse arcabouço legal que a gente tem sobre classificação e sobre volta de circulação de sinistrados. Só um minutinho, Daniel. Pois não. Porque houve um caso aqui no Pará, que o colega pegou um veículo, tá, que no sistema era média monta. No nosso sistema era média monta. E, ao fiscalizar, o veículo não tinha nenhuma restrição administrativa. Entendeu? E não tinha CSV, não tinha feito nada, não tinha... Entendeu? Agora que eu vim entender o porquê que tem casos que, vamos supor que o usuário entrou com recurso, o Detran não deu tempo de julgar, automaticamente ele ganha a causa. Então, é isso aí que eu também vou passar para os colegas aqui do Pará, para ter cuidado nessa fiscalização. Porque o usuário ele pode ter ganho por o Detran não ter se manifestado em tempo hábil. Exatamente. Então, é isso. São fragilidades aí que a gente tem que trabalhar nelas. O próximo que está aqui na fila é o Diego. Por favor, Diego. Bom dia, pessoal. Eu sou o Diego aqui de Passo Fundo, sou responsável técnico de ITL.
Eu queria agradecer a oportunidade e dar umas palavrinhas agradecer também a presença da PRF, é muito importante aqui a gente trabalhar sempre junto. E queria falar sobre uma questão que acontece, deve estar acontecendo em todo o território nacional, que é após a confecção do boletim de ocorrência pelo agente, seja da PRF, da PRE ou da Guarda Municipal, o pessoal não leu o direito do condutor, no caso, nos que estão no local do acidente, que ele tem agora os 90 dias, né, a partir da publicação da resolução 810, que eram os 30 dias na 544, e acabam procurando o engenheiro mecânico para fazer o laudo de recuperabilidade ou após o prazo dos 90 dias, ou após ter feito o conserto do veículo, que daí impossibilita o engenheiro mecânico poder fazer o trabalho dele, acaba indo para a questão judicial e custo com questão judicial, e daí aumenta muito o custo. Eu só queria falar sobre essas palavrinhas aí, muito obrigado pela oportunidade. Queria pedir para te botar no teu itinerário para a gente melhorar essa situação. Tá certo? É isso aí, Diego, valeu. Muito legal isso que você falou. Se a gente tem, por exemplo, um boletim unificado, federal, o cidadão, quando recebe o boletim, você pode ter uma observação falando isso que você disse. O senhor, a senhora tem 90 dias para poder contestar, segundo regras da resolução 810. Está resolvido o problema, né? Então, é um grande problema quando a pessoa ela repara o veículo e depois ela quer contestar a monta. Não tem jeito de fazer, o veículo tem que estar na condição em que ele estava naquele momento do acidente. Tá? Obrigado aí, Diego. Agora o Vitor Peixoto. Bom dia, Peixoto, tudo bem? Bom dia, Daniel, tudo bem? Bom dia a todos. Sou Peixoto, da Polícia Rodoviária Estadual aqui de Minas Gerais. Vou passar um pouco aqui o que acontece em Minas. Nosso sistema hoje é totalmente informatizado, né? Tem o registro de eventos de defesa social, né? Que é o antigo boletim de ocorrência. A gente faz a classificação toda online. Nosso sistema ele é integrado com o Detran, né? Que é a Polícia Civil hoje. E quando a gente, né, faz a classificação em médio ou grande monta, o usuário, né, o condutor que teve o seu veículo, né, classificado, ele recebe via correio uma notificação que o seu veículo foi sinistrado e que ele tem esse prazo para fazer a reclassificação, né? Seu direito a uma defesa contraditória. Na Polícia Rodoviária Estadual em Minas, o que nós fazemos? Nós temos o Sistema Eletrônico de Informação, o SEI. Se o cidadão achou que o policial rodoviário classificou de forma erroneamente, né? Durante a classificação, foi mínimo, não afetou a estrutura. Ele pode entrar com peticionamento nesse sistema, que é de forma gratuita, ele faz um cadastro prévio, entra com o peticionamento, ele mostra para nós atos e fatos, tá? A gente recebe, tudo centralizado em Belo Horizonte, na capital, então a gente recebe o estado inteiro, através de decisão colegiada, a gente vai analisar os documentos que ele apresentar para nós, nós vamos analisar, ver, realmente, o policial aqui neste caso, ele classificou de forma errada. Nós vamos encaminhar ao policial que registrou o boletim de ocorrência, falar com ele, através do processo SEI número tal, foi verificado que houve classificação errada, fineza, ir no seu registro em dados complementares e solicitar que o órgão Detran rebaixe a classificação. Então, em Minas Gerais é feito isso aí. Então, a gente faz esse sistema. Até hoje, né, nós temos algumas solicitações, mas a gente verifica que o cidadão, ele realmente se desespera, ouve, mas ele não traz atos e fatos, né? Comprovando que o veículo não teve, né, a forma de reclassificação. Até hoje foi somente um ônibus, que a gente teve só um para-brisa, o policial classificou de forma errada mesmo. Mas a Polícia Militar Rodoviária de Minas tem esse sistema, a gente está aberto, né, a discutir se teve um erro, tá? E aqui em Minas Gerais é bem tranquilo, tá certo? Então, a gente está sempre à disposição aí, é o que a gente tem aqui em Minas Gerais, esse sistema aberto à população. Obrigado, Peixoto, pela sua contribuição. Sempre falar bem da nossa Minas Gerais é ótimo, né? A gente fica sempre feliz em saber que
podemos aí ser benchmarking aí, ser referência, isso é ótimo. Nós temos aí, obrigado Peixoto, por você participar. Tá? Nós temos aqui o Samuel que quer falar, depois o Jorge, mas eu queria fazer um comentário aqui que está no chat. Os colegas aí do Detran, talvez aí, eu acho que é do Detran, né, Classifica Danos, está perguntando aí sobre validade do CSV. Então, é uma sugestão que a gente fez para aprimorar o que está previsto na portaria 160 de 2014. O CSV, ele reflete, ele é um certificado que é emitido para aprovação daquele veículo que foi inspecionado naquele determinado momento. Ele saiu da porta do organismo de inspeção, ele pode sofrer algum outro dano. Então, é claro que deve existir uma validade para fins aí administrativos, mas é muito complicado você ter validade indeterminada do documento, né? Então, o documento ele tem que ser usado, consumido o mais rápido possível. Mas aí, quando a gente fala... Bassoli, às vezes a gente escrever lá fica um pouco ruim. Sim, até fala aí, difícil de Adriano. explicar. Explique. Mas como que esse sistema foi desenhado à época? Gente, não existia nada, e eu quero dar aqui um parabéns, que está participando junto aqui com a gente, para a Juliana. Esse sistema foi desenhado na época pelo Denatran, a Juliana que estava à frente de tudo isso, está aqui com a gente na live, e a gente não tinha nada. Bem-vinda, então, Juliana. Desenhou-se um sistema que é o CSV que nós temos hoje, que foi aprimorado durante esse tempo, e o CSV ele só fecha um ciclo dentro da informação de um veículo a partir do momento em que ele é consumido dentro da base de dados de um Detran. Então, inicia o ciclo com a emissão de uma autorização prévia, ali a gente abre a informação daquele veículo para que a ITL possa consumir a autorização, emite-se um CSV e o fim do ciclo seria esse CSV ser consumido dentro do Detran. O mundo ideal de Bob é que o cliente terminou de fazer a inspeção, ele vá diretamente para o Detran, né? E ali, teoricamente, a emissão daquele documento não poderia ter validade. Por quê? Automaticamente ele seria utilizado. Então, em nenhum momento se desenhou a validade do CSV no CSV, mas nós temos a validade dada pelo Inmetro, dentro dos nossos regulamentos técnicos. Então, no Inmetro é o quê? O CSV emitido ele tem uma validade de 30 dias, pelos nossos regulamentos técnicos. Mas pelas portarias da Senatran, do Denatran época, não. A gente sabe que esse ciclo não se encerrava mais, uma vez que o cliente não dava entrada no CSV, ou que apresentava o CSV e ele não era consumido, aquilo continuava existindo. E, para isso, agora existe CSV de desistência, CSV de reavaliação. Os Detrans preparados, eles já colocaram trava no sistema. Passou de 60 dias, 30 dias, 90 dias, aquele CSV não é mais aceito e um novo deve ser gerado, ou da desistência ou da reavaliação. Então, é isso, classificadores. Não tem lugar nenhum escrito que existe uma validade. Tá? Isso faz parte das nossas sugestões aí para as revisões das portarias. O Thiago Carvalho, ele contribuiu aqui falando, né, além da resolução 810, sobre a portaria 347, que é aquela que nós falamos no início aí da palestra. Então, quem tiver interesse nisso aqui em Minas Gerais, dá uma olhada na portaria, porque ela fala, inclusive, sobre procedimento de retificação, que é algo que faltou no 810. O Marcelino, ele falou para a gente uma coisa muito interessante, que na primeira folha do boletim da polícia aparece a seguinte mensagem, que eu queria registrar aqui. Em caso de avaliação de danos com média ou grande monta, verificar os trâmites da resolução 810 do CONTRAN. Procure o órgão estadual de trânsito do seu estado antes de fazer reparo no veículo. Exatamente a sugestão que a gente deu, a polícia já tinha pensado nisso antes. Então, parabéns aí pela iniciativa. É importante que o cidadão ele saiba quais são os direitos dele. Então, classifica danos aí, falou sobre a validade, enfim, é um negócio complicado a validade.
mas a gente tem que trabalhar para poder melhorar esse processo. O meu xará Daniel Portes, ele perguntou no chat lá, tem como perguntar ao Peixoto como faz para o proprietário fazer o requerimento no SEI? Então a gente já está virando aqui um painel, né, fazendo um seminário, e tem o Samuel e tem o Jorge para poder falar para nós aí. Peixoto está por aí? Senão a gente dá a palavra aí para o Samuel. Ok, Samuel, por favor. Bom dia, eu sou o Samuel, sou o chefe do setor de classificação de danos aqui de Minas Gerais, do DETRAN, né? E agradeço aí a oportunidade de poder estar falando aí, participando desse momento tão bacana aí de falar sobre a classificação de danos. É um tema que ele não se esgota aqui agora, né? A gente tem várias questões ainda para ser tratadas em matéria de portaria e resolução, algumas coisas que você até citou aí, que é a própria retificação, que não é tratada na 810, mas aqui em Minas Gerais a gente decidiu tratar essa questão da retificação, que é um erro que o policial militar comete, né, ou o policial rodoviário, ou qualquer outro agente de trânsito, para poder retificar essa ocorrência. Nós aqui entendemos por se tratar um erro material, em que o próprio policial, o agente de trânsito que compareceu no local, evidenciou logo após ele fala que não teve aquele dano, né, ele volta atrás e diz que errou, nós não consideramos o prazo de 90 dias. Nós, como é um erro que se perdura durante o tempo em que o veículo estiver com aquele dano equivocado, sempre que um policial ele modifica esse relatório dele, a gente faz a retificação a qualquer tempo, que é um erro. Com relação ao CSV, que estava explicando aí sobre a validade, a gente aqui entende também que deveria ter uma validade, porque chega CSVs aqui com 1 ano, a partir de 1 ano a gente já não aceita mais, e agora estamos dizendo aí que 90 dias já não deveria nem ser aceito. Não tem uma regulamentação, então assim, eu não posso travar o usuário de ter aquele direito dele feito, né, a liberação do impedimento, uma vez que não há uma data prevista de expiração desse CSV. Então, assim, fica também a gente fazer essa atualização de validade com relação ao CSV de liberação de impedimento. Algumas questões também que eu queria pontuar aqui no nosso setor, que cotidianamente a gente tem deparado, algumas avaliações feitas por engenheiro mecânico, algumas vezes não se preocupa muito com os danos do veículo e tenta reclassificar o veículo de qualquer forma. A gente, é lógico que prioriza o usuário, que a gente nunca quer prejudicar um dano. Por exemplo, vou exemplificar aqui de casos que acontecem aqui. Por exemplo, o DETRAN atrasou no lançamento e na comunicação do usuário daquele dano de grande monta. E o dano que o policial militar lançou gerou grande monta, só que ele é de média monta, por exemplo. Só que o DETRAN comunicou ele 1 ano depois desse dano. E aí é um erro do próprio DETRAN. A gente não pode penalizar o usuário, ele já recuperou o veículo, na maioria das vezes ele já recuperou o veículo e às vezes até já transferiu para um terceiro, quarto, quinto proprietário. Nesse caso aí, nós temos solicitado aos engenheiros mecânicos, quando há foto, que apresente um laudo indireto daquele dano, para que a gente possa tentar avaliar de modo a não prejudicar o usuário. Em outras questões que a gente também vê com relação ao engenheiro mecânico, tira danos, né? Ele diminui a classificação do dano sem que seja feita uma avaliação de forma criteriosa. O veículo ainda está danificado, o cara só tira uma foto da porta de longe e fala que não teve aquele dano. Aí a gente tem que mandar a gente criou uma sistemática aqui de mandar para vistoria, para que os vistoriadores do DETRAN possam avaliar melhor aquele dano ali. Ou então a gente pede para o engenheiro complementar o laudo dele.
e a gente tem engenheiros excelentes aqui que trabalham em Minas Gerais, e, lógico, também a gente tem aqueles que não têm tanto compromisso. Minas Gerais, a gente sempre priorizou, desde que a gente entrou aqui no setor, de tentar melhorar, assim, não prejudicar o proprietário do veículo. Aquele dano ali não tem mesmo, nós vamos fazer, dentro da legislação e dentro das conformidades legais, a melhor forma possível de não prejudicar ele. Lógico que tem alguns casos que a gente não consegue, porque não tem foto do veículo, não tem foto do dano. Aí, nesses casos, a gente tem que indeferir o recurso do proprietário para que ele entre na justiça e discutir isso judicialmente. E basicamente, a gente aqui agradece a oportunidade. Eu acho que a gente deveria ter outros encontros aqui para discutir classificações mais precisas, né? A gente tentar chegar no consenso do que pode ser modificado nas resoluções, nas portarias. O DETRAN está aberto para esse tipo de informação, de sugestão. Nós aqui do setor também estamos totalmente abertos para esse tipo de sugestão, de mudanças. Hoje a gente já é integrado com a Polícia Rodoviária Federal, foi citado aí, aqui em Minas Gerais, a classificação é feita por... Eu não sabia, que legal. Tem pouco tempo. E aí eles lançam o impedimento e, caso necessite, a gente faz a reclassificação. A Polícia Militar já é integrada aqui há um tempo, já desde 2019, se não me engano. Então, assim, a gente tenta modernizar o máximo possível dentro das possibilidades aqui do Estado e sempre estamos atualizando, tentando melhorar e tentar fazer da forma mais transparente. Hoje, nosso processo de reclassificação de danos saiu do papel e foi criado totalmente na forma digital. A pessoa manda o e-mail para nós, a gente lança dentro de um processo eletrônico SEI, e aí a gente faz a avaliação toda daquele dano ali. Caso a gente precise de alguma informação complementar, a gente solicita também via e-mail para o proprietário não ficar se desgastando, vindo no DETRAN o tempo inteiro para poder reclassificar um veículo. Caso seja erro do Estado, a gente não pode ficar penalizando mais ainda o usuário com relação ao proprietário do veículo, com relação a gastos para reclassificar esse veículo. Então, assim, eu queria agradecer a todos vocês e estamos à disposição aqui no setor, se precisar. Muito obrigado, Samuel. E quase que você fica fora, hein, Samuel? Você conseguiu entrar e quase que você fica fora, porque eu te mandei o convite e você não tinha recebido. Ainda bem que eu te liguei. Tá certo. Obrigado, Samuel, pela sua fala. A gente fica muito feliz, né? O DETRAN tem feito um ótimo trabalho, a gente tem acompanhado, com as grandes aí dificuldades que tem no dia a dia, tem conseguido aprimorar. Então, isso aí é muito bom. E eu espero que sirva de exemplo aí para outros estados aí que não estejam tão avançados, né? É um assunto que certamente não se esgota. A nossa ideia é trazer o mínimo aqui de informação sobre o tema, para pessoas aí, em geral, não conhecem, e para trazer à mesa grandes fragilidades e grandes problemas que a gente tem que debater com maior profundidade. Então, esse é o nosso objetivo, espero que a gente tenha cumprido da melhor forma. E a MSV e a FENIV, né, a Federação dos Organismos de Inspeção, estamos abertos para a gente poder debater isso com maior profundidade. Tá? Muito obrigado aí. Jorge, inclusive, lá da RQSul, que é associada da FENIV. Bom dia a todos. Bom dia, Daniel. Excelente apresentação, como sempre, né? Deixar duas informações aqui da nossa constatação no nosso dia a dia. A RQSul, que reúne os postos, os OIs do Rio Grande do Sul, as ITLs, constatam que os boletins de acidente de trânsito têm vindo só de rodovias federais. Os agentes das forças estaduais e municipais não estão preenchendo, como deveriam, os relatórios de danos, né? Então, existe um grande temor por parte das autoridades, que a gente tem visto nos nossos treinamentos, de que eles, não tendo qualificação técnica, errem no boletim. E eu sempre friso, são dois trabalhos totalmente diferentes. Um que é constatado naquele ambiente envolvendo várias emoções ali do sinistro, e outra de um trabalho técnico separado, isolado, abrigado, quer dizer, sem condições atmosféricas adversas, para sair um relatório realmente do que foi, principalmente nos pesados,
onde você falou no início da tua apresentação, que se ele está sob tensão, o veículo está tombado e tal, pode ocorrer, não digo erros, são equívocos de avaliação, e que pode ser contestados depois, pode ser modificados através de uma nova avaliação, né? Então, esse é um detalhe. Não tenho medo, autoridades estaduais e municipais, de fazerem, preencherem o boate e colocarem, né, no sistema, porque é muito importante essa possibilidade que a sociedade tem de fazer essa reavaliação do veículo depois de consertado, que é o caso da média monta, né? E nós temos visto uma outra situação. Na tentativa de fuga, de deixar registrado no registro do veículo, que houve aquele gravame, aquele sinistro, para depois não desvalorizar o veículo numa futura venda, de fugir para a pequena monta. E muitas vezes se encontra artifícios técnicos para justificar esse rebaixamento, né, para a pequena monta, dizendo que a torção não foi a torção, mas sim foi só uma má avaliação, e que o veículo é portador de defeitos e que pode ser constatado numa inspeção técnica depois. Freio, frenômetro, o alinhamento, conforme você falou também da placa de alinhamento, que ali vai ver, muitas vezes se tem só um desvio de roda, uma mais adiantada que a outra, a placa muitas vezes não capta, mas quando o veículo depois cai no frenômetro, nos rolos, assim que o frenômetro é acionado, o veículo é desviado, então se nota um desvio de trajetória em função das rodas estarem desalinhadas. São dois processos, duas ferramentas que na utilização dão depois um fechamento mais adequado para aquela situação de veículo. Então, a minha sugestão, se houver uma revisão da 810, que fique consignada essa parte de inspeção veicular pós-conserto, independente da monta. Mesmo que ele rebaixar para pequena monta, que se faça um CSV das condições do veículo, porque muitas vezes o sistema de freio traseiro que está ineficiente é o causador da deformação na dianteira. Mas vai lá, conserta tudo a dianteira e o defeito permanece circulando na via, até que cause uma outra morte, né? Então, essa é a nossa preocupação no dia a dia, tá? Muito obrigado pela possibilidade de externar o meu ponto de vista. Engenheiro Jorge, é bom que a gente tem muito engenheiro competente aqui junto conosco. Então, obrigado aí, Jorge, pela sua contribuição. É importante isso que você falou, é a sugestão que a gente deu aqui no final da nossa apresentação. E obrigado aí, Rubem, nosso colega Rubem aí, que salvou com uma explicação mais técnica, mais específica, né, sobre caminhões aí, reboques canavieiros. Eu acho que a gente conseguiu superar, né, tudo que a gente precisava, responder todas as perguntas, e se não tiver mais nenhuma, a gente vai finalizar. Pessoal, muito obrigado, então. A gente vai fazer isso mais vezes, nós vamos depois trabalhar em outros temas. Marcelino levantou a mão. Vamos lá, Marcelino. É uma dúvida aqui, já que a gente está tocando nesse assunto. Durante meus encontros que eu tive com os policiais aqui da Superintendência do Pará, eu vou colocar um texto aqui no chat, já que nós contamos com a presença de vários engenheiros, isso aí também pode ser uma evolução para 810, eu vou colocar aqui. O que acontece? Como é que a gente vai avaliar, vai aferir um dano de grande monta para um ônibus que é monobloco, que ele não tem chassi? Pois é, mais uma fragilidade da legislação. A resolução, ela tenta generalizar uma coisa que não é generalizável. Né? Então, ela tenta criar alguns critérios, algumas regras gerais para veículos que não dá para você fazer isso. Quem foi que falou para você que o veículo que foi classificado como grande monta, ele de fato ele deva ser socateado? Não tem nada a ver. Todo bem ele é recuperável. O que vai depender se vai ser recuperado ou não é a questão econômica. O quanto você vai gastar para recuperar. Por exemplo, quando eu entrei aqui na polícia, eu entrei em 94. Tá? Era praia aí, e não tinha chassi, não tinha longarina. Era uma estrutura de monobloco, uma estrutura só.
Então, hoje, com a evolução das resoluções, que é a 362, a 544, chegou agora a 210, ela fecha que aquele ônibus, ele só vai ocorrer um dano nele. Acabou com o ônibus não serve para nada. Só vai poder atribuir para ele um dano de grande monta se ele tiver chassi. Eu conversei com um colega nosso, que parece que esses ônibus da Itatamiri, aqui ainda roda muito esses ônibus de piquenique, esses ônibus já foram passando de pessoas em pessoas, eles ainda rodam muito por aqui. Dia de domingo, quando fazem muito piquenique aqui, eles rodam. Eu vou trabalhar domingo, vou trabalhar agora hoje na operação de julho, e vou trabalhar domingo. Domingo eu vou caçar esses ônibus, tá? Para olhar por debaixo deles, para ver como é que funciona a estrutura dele. Por debaixo, se tem alguma parte que é longarina, então semelhante aos veículos monobloco, que tem aquelas duas longarinas na frente e atrás, que sustentam a suspensão, verificar para a gente poder atribuir alguma coisa. Aí fica a minha dúvida aí, se alguém puder me ajudar, entendeu? Obrigado a todos aí. Muito bom essa reunião, deveria ter mais ainda. Eu não peguei o início porque eu estava com um problema. E se essa vídeo pudesse ser... Está sendo gravada, a gente vai enviar para vocês todos. Tá. Vai ser muito bom que eu vou revisar isso aí, que eu tive um problema e cheguei tarde. Mas agradeço muito a participação e, se tiver, eu quero participar novamente de outras. Obrigado, Marcelino. Olha só, uma Kombi, por exemplo, pode ser micro-ônibus, não pode? Tem essa possibilidade? Uma Kombi classificada como micro-ônibus? Fala aí, Jorge, você que é engenheiro aí, está no dia a dia. Adriana? Sim, é. A Kombi ela é o quê? Monobloco ou é chassi, carroceria? Isso, é. Mas eu estava escrevendo aqui no chat uma outra situação. Caminhonete tipo S10, ela tem chassi. E ela é avaliada muitas vezes como um veículo leve. Então vai coluna. Não pode, tem que ser anexo 2. Hein? Aí tem que ser anexo 2. Anexo 2, exatamente. Anexo 3, desculpa. O 2 é moto. Pois Tá, é, gente, então é isso. O processo, ele tem muitas falhas. Nós temos que sentar, todo mundo que trabalha com isso, para poder debater. Essa é a nossa grande mensagem, a nossa grande reflexão para hoje. Vamos lá. Eu acho que é isso, pessoal. Se não tivermos mais nenhuma observação, um bom final de semana para todo mundo e até a próxima. Lembrando que a IEDA vai emitir aí... Quer falar, Rubem? Não, só agradecer, parabenizar todos aí. Beleza, Rubem? Obrigado. Quer falar alguma coisa, Adriana? Quero sim. Certificado, certificado, vocês vão receber o material e vocês vão receber o link depois. Podem cobrar da IEDA aí, tá, IEDA? Obrigado a IEDA aí também, que ajudou a gente nesse processo. A gente tem muita coisa para falar e talvez não seja o que vocês esperam escutar, né? Então, todo mundo tem o nosso contato, a MSV deixou aí os nossos links, telefone, e-mail. Manda para a gente a sugestão daquilo que vocês precisam, né? A gente está aqui por conta disso, a gente quer estudar e passar o nosso melhor. E a gente só tem a possibilidade de criar lives, criar conteúdos, à medida que a gente também tem a demanda. Sinistrado foi uma dessas demandas, escolar foi uma demanda. Então, sempre que tiverem sugestões, manda para a gente cria o conteúdo e promove outro encontro, tá? Só tenho a agradecer. Obrigada, gente. Bom final de semana. Obrigado. Bom final de semana. Até a próxima. Um abraço a todos. Bom final de semana. Show de bola, pessoal. Um abraço. Tudo de bom. Valeu, valeu mesmo. De coração.